Marvada pinga prende homem dentro de ônibus da Juína. Doidão invade ônibus, puxa maneco e causa acidente em São Paulo. Caos em Petrópolis, povo na bronca. Problemas com as 5 empresas da cidade. Briga, barraco e confusão. Ar-condicionado quebra e provoca bate-boca entre motorista e passageiro. Eucatur sem controle nas águas da Amazônia. Ventania braba derruba árvore em ônibus de Curitiba. Ouro e prata dispara coração, quase tomba e volta pra pista. Marmanjo surfou em ônibus do RJ e causam medo e pânico. Olá, boa noite. Começa agora o Expresso Alerta, um jornal vibrante que mostra o mundo rodoviário como ele é. Antes da gente começar a edição de hoje, um aviso para você. A partir de abril, o Expresso Alerta passará por uma mudança de formato. O programa continuará abordando assuntos policiais do mundo rodoviário, porém de uma forma mais branda. Isso porque recentemente, algumas edições tiveram a monetização cortada devido às políticas do YouTube. Sendo assim, o nosso jornal passará a trazer mais assuntos do povo, as denúncias do povo, tudo em relação ao transporte coletivo. Inclusive, mande para o canal, nesses canais de contato que aparecem aqui na tela, denúncias em relação ao transporte coletivo da sua cidade. O Expresso Alerta está aqui para defender os seus interesses. Infelizmente, está sendo necessária essa mudança. Isso porque o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui do Expresso Alerta, algumas vezes, passa um pouquinho do ponto. Mas é isso. O programa não vai acabar, mas vai ser necessário uma mudança na linha editorial. Vamos juntos, firmes e confiantes. E na próxima edição, novidades para vocês. A Marvada pinga prendeu um homem dentro de um ônibus da aviação Juína no Mato Grosso. Segundo informações, ele estava alterado sob efeito de bebida alcoólica e ameaçou atear fogo dentro do coletivo. Em Rondonópolis, um homem foi preso com 20 tabletes de drogas dentro de um ônibus da linha Dourados Alta Floresta. A abordagem aconteceu em uma ação de rotina da polícia. Em Campo Verde, um ônibus da Logtrans pegou fogo. Segundo informações, um defeito no sistema de ar do veículo ocasionou esse incêndio. No DF, uma mulher morreu atropelada por um ônibus em Samambaia. Segundo informações, a vítima estava na calçada, se desequilibrou, caiu e infelizmente foi atropelada pelo coletivo. Nas Alagoas, um ônibus escolar pegou fogo em São José da Tapeira. Segundo informações, os alunos que estavam a bordo avisaram o motorista do forte cheiro de queimado. Eucatur nas águas da Amazônia. Um ônibus da empresa caiu em um riacho na BR-319, em Humaitá. Por pouco, uma barreira de contenção e um poste de energia foram atingidos. A rápida intervenção do motorista evitou uma tragédia maior. No Tocantins, um ônibus da Ouro e Prata quase tombou em Araguatins. O caso ocorreu na região do Bico do Papagaio, na Avenida Araguaína. Segundo informações, a via está em péssimo estado de conservação. Devido às fortes chuvas, um buraco se abriu na pista, bem na hora que o ônibus da Ouro e Prata passava. Por pouco, o ônibus não tombou. Um acidente com um micro-ônibus deixou 13 estudantes feridos em Taquara, no Rio Grande do Sul. O coletivo caiu de uma ribanceira de 10 metros. Em Minas, um micro-ônibus, também com estudantes, deixou 12 feridos na BR-116 entre Realeza e São João do Manhuaçu. Nesse caso, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva. Também na 116, entre Santa Rita de Minas e Santa Bárbara do Leste, um ônibus DD da Rio Doce bateu contra um carro. Infelizmente, uma pessoa veio a falecer. 29 pessoas estavam a bordo do ônibus. No Rio, jovens foram flagrados em cima do teto de um ônibus da aviação Alfa em Ipanema. A polícia militar agiu no caso. Em Niterói,
Um grave engavetamento entre um caminhão e 10 veículos, incluindo um ônibus da Nossa Senhora do Amparo, deixou 8 pessoas feridas na Alameda São João Boaventura. A polícia investiga o caso. Em Petrópolis, as fortes chuvas têm provocado mudanças no transporte coletivo. Na Serra, o tráfego também foi afetado. A operação dos ônibus urbanos e rodoviários está afetada. Aliás, falando em Petrópolis, a situação do transporte coletivo na cidade não tá nada fácil. O povo tá na bronca. Passageiros relatam problemas com as 5 empresas do município. As campeãs de reclamações, como sempre, foram a Petroita e a Cascatinha. Porém, problemas na Cidade Real, Cidade das Hortênsias e Turpe foram constatados também. Sendo assim, passageiros fizeram uma manifestação, principalmente contra a Petroita e a Cascatinha, no centro da cidade, pedindo a saída dessas empresas. No Espírito Santo, um motorista morreu atropelado por um ônibus em Colatina. O caso ocorreu na ES 080. O motorista do ônibus informou que viu a moto vindo em alta velocidade na sua direção. Mesmo piscando o farol, a moto não desviou e a batida foi inevitável. O SAMU atendeu a ocorrência. Em São Paulo, um ônibus da aviação Grajaú bateu contra uma lanchonete na Avenida das Palmeiras, zona sul da cidade. O coletivo operava na linha 6091/10, Vargem Grande, Terminal Santo Amaro. Uma pessoa ficou ferida. Na zona leste, um ônibus da Transunião se envolveu em um acidente na região do Cemitério do Carmo. Ninguém ficou ferido. No Itaim Paulista, olha só esse caso. Um homem, sob efeito de bebidas alcoólicas, causou um acidente envolvendo um ônibus da metrópole paulista. Antes do coletivo iniciar a viagem, esse homem alterado subiu no ônibus. O coletivo estava ligado, até porque já ia sair. Esse maluco, numa atitude sem noção, puxou o maneco, o freio de mão, e fez o coletivo descer a via, e sem qualquer controle, bateu num poste. Ninguém ficou ferido e esse homem foi preso. Em Santo André, um ônibus de manutenção da Next Mobilidade atropelou uma mulher na Avenida Pereira Barreto. O SAMU foi acionado e resgatou a vítima. No interior do estado, em Santa Cruz do Rio Pardo, um ônibus da Unitur Turismo tombou com 38 pessoas a bordo. O coletivo seguia de Marília para a Aparecida do Norte. Várias pessoas ficaram feridas. Agora atenção para essa história. Briga por ar-condicionado. Isso mesmo, briga por causa de um ar-condicionado em um ônibus metropolitano de São Paulo. Vê só. Um motorista e um passageiro travaram um barraco na linha 396, Terminal Cutia, metrô Butantã. O bate-boca resultou na quebra de um dos vidros das janelas. O motorista, furioso com a situação, saiu atrás desse passageiro com uma barra de ferro. Olha só a situação. É mole. Gente do céu, que situação. Esse passageiro, pelo visto, deu no pé e o motorista seguiu viagem. No Paraná, uma ventania das brabas derrubou uma árvore em cima de um ônibus urbano em Curitiba, na rua Virgínia de la Bona, no bairro Orleans. Os bombeiros foram chamados. 2 pessoas ficaram feridas, sendo uma com gravidade. Antes da gente encerrar, uma última notícia. A aviação Mota foi condenada a indenizar um homem em R$50 mil. A indenização ocorre por danos morais, após o homem sofrer lesões graves. Isso ocorreu após o pneu de um ônibus da empresa estourar. Esse homem se ofereceu para ajudar, porém, a câmara de ar do ônibus esvaziou e o coletivo acabou abaixando, prensando o homem contra o solo. A Mota argumenta que houve culpa exclusiva da vítima, pois ela não teria tomado os cuidados necessários ao manusear o pneu do coletivo. Sustenta que não cabia ao motorista prestar informações, já que foi o autor que se prontificou a ajudar o funcionário da empresa e, portanto, assumiu todo e qualquer risco. Por fim, alega ausência de responsabilidade e que o dano moral
não foi comprovado neste processo. Termina aqui o nosso Expresso Alerta, um jornal vibrante, uma arma do povo. Assista logo mais ao Jornal do Ônibus. Boa noite.